Agora sim. Olá, boa tarde, galera. Aqui estou. Eu quase não consegui fazer a live dessa semana. A semana tá muito corrida. Mas vamos lá. Tamo aqui. Oi, Luca. Oi, Carol. Ah, que saudade de você, Luca. Tudo bom, Carol? Sejam bem-vindos. Vou começar a live. Vou falar um pouquinho hoje. A live vai ser bem rapidinha. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre... Eiva, tá boa? Saudade. Saudade de você, do Luca. Né? Nós temos que encontrar. Bom, vou falar um pouquinho hoje. A live vai ficar gravada. Sobre a questão dos princípios básicos, né? De ter uma vida financeira saudável. E do porquê que às vezes a gente sabe, né, esses princípios e às vezes não consegue seguir, não consegue fazer com que a coisa funcione, né? Quem tiver aí pode ir falando se sabe algum princípio básico aí das finanças, né? Algum princípio para ter uma vida financeira saudável. Quem souber pode anotar aí nos comentários, tá? Que aí a gente vai fazendo uma troca. Bom, então a realidade é que nós sabemos às vezes, tem pessoas que não, tá? Mas muitas vezes a gente sabe o que fazer para ter uma vida financeira mais estável, mais saudável, e a gente não consegue, né? Por quê? Por que a gente não consegue ter uma vida financeira saudável? Quais que são esses princípios? Vamos falar primeiro dos princípios básicos. Tem alguns, né? Vou falar alguns. Primeiro, né? Poupar. Então, a gente tem que poupar. Segundo, não tem ordem não, tá, gente? É os que estão vindo aqui na minha cabeça. Investir para o futuro, né? Então, a gente sabe que a gente tem que poupar, a gente sabe que a gente tem que investir para o futuro. Economizar, né? Economizar e poupar são coisas diferentes, porque poupar é guardar o dinheiro e economizar é a gente se organizar para comprar coisas, verificar preço, comprar coisas mais baratas, né? É diferente economizar de poupar. Então, que mais? Para ter uma vida saudável. Pagar a si mesmo, em primeiro lugar. Esse é o primeiro princípio para ter uma vida financeira saudável, né? Pagar a si mesmo. Então, sempre, desde o livro lá da Mente Milionária, né? O Segredo de uma Mente Milionária, que é falado isso. Primeiro você... Oi, Dinda, minha madrinha, que tá aqui. Oi, Emanuele, tudo bom? Então, o primeiro princípio é pagar a si mesmo. Então, toda vez que a gente recebe, a gente tem que guardar. E aí, nos livros falam, né? Pelo menos 10% do que a gente recebeu, a gente tem que guardar para nós mesmos. Né? Então, esses são alguns dos princípios. Poupar, economizar, gastar menos do que se ganha, né? Ter um gasto equilibrado. Tudo isso, acho que vocês sabem, né? Pode colocar aí, tudo isso todo mundo sabe. Só que na prática, né, às vezes não funciona. Então, por que isso é tão simples? E por que a maioria dos estudiosos na área de mercado, na área financeira, fala que o maior causador, vamos dizer assim, de estresse na humanidade é o dinheiro? Já que é tão simples cuidar do dinheiro. Então, por que ele é o maior causador de estresse na humanidade? Por que a maioria das pessoas não sabem controlar os gastos? Então, eu vou dar a resposta. A resposta é simples também. Porque o dinheiro está intimamente ligado à nossa maturidade e equilíbrio psicológico. Aí, ferrou, né, gente? Porque... Vamos pensar aí, quem é que se acha equilibrada, quem é que se acha maduro, né, o tempo todo, psicologicamente, com as emoções, quem sabe lidar super bem com as emoções. Se tem coisa difícil na nossa vida, é lidar com as emoções. Ah, Renata, então você está falando que o dinheiro está ligado com a psicologia? Sim, totalmente. Né, os nossos sintomas nas finanças têm muito a ver com as nossas questões psicológicas. Né, e que são aí aprendidas desde criança. Por isso eu sempre insisto que a gente tem que trabalhar com as crianças para uma educação financeira melhor no futuro, para que elas tenham uma vida financeira saudável no futuro.
né? E como que isso acontece? Ah, Renata, então você tá falando que tudo é psicológico? Não. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sou psicóloga e eu sempre falo, se você tem sintomas físicos, sintoma no corpo, eu prefiro 1000 vezes descartar primeiro hipóteses fisiológicas, né? Primeiro eu olho meu corpo, vejo o que está acontecendo, né? Questões neurológicas, e aí eu parto para as hipóteses psicológicas. Mas tem coisas que começam na mente. E uma delas é o comportamento. Então, a forma como que a gente se comporta começa na mente. Então, a forma como eu me comporto em relação ao dinheiro, ela começa aqui, ok? Vou falar pra vocês. Eu sempre tenho minha colinha aqui para não esquecer nada. Então, esse processo, ele começa na mente, sim. E como que ele acontece, né? A nossa mente, ela interpreta tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia, tá? E tudo que a gente sente. Então, ela interpreta nossas vivências, né? As coisas que a gente vai vendo, observando, e as nossas emoções, elas são interpretadas pela nossa mente. E qual que é a resposta que a gente dá pro mundo? É o nosso comportamento, é a nossa ação, a nossa forma de agir. Então, quando a gente está falando de dinheiro, o dinheiro, ele nos remete a gente vivencia várias coisas em relação ao dinheiro, né, desde muito cedo, porque o dinheiro está no dia a dia de todo mundo, desde muito cedo, desde criança. A gente vivencia coisas em relação ao dinheiro e a nossa mente vai interpretar essas vivências, tanto nossas quanto das pessoas, né, que nos cercam. E aí a gente vai criar comportamento, né, em relação a essa vivência, né, a gente vai se comportar, a gente vai agir de acordo com o que a nossa mente interpretou do que a gente vivenciou, do que a gente viu, do que a gente sentiu, das emoções que a gente sentiu. Vocês estão acompanhando? Tá dando para entender até aí? Gente, vai passando aviãozinho pro pessoal. Eu nem fiz isso, né? Comecei a live e nem falei com ninguém. Manda aviãozinho, chama o pessoal pra live, pra vir com a gente. Então, bom, a partir disso, o que acontece? Quando a gente vai pensar, né, nas nossas reações emocionais, em relação ao dinheiro, elas podem ser diversas. A gente pode ter milhões de reações emocionais em relação ao dinheiro, né? De acordo com a vivência que a gente teve, pode ser o quê? Euforia, desânimo também. Podem ser reações positivas ou negativas. Alegria, tristeza, vai depender da nossa vivência, né? E de como que a gente está percebendo os estímulos, vamos dizer, do dia a dia. Porque o dinheiro é um dos estímulos do dia a dia, né? E aí vai depender de como cada um vai se comportar em relação a ele. A gente vai vivenciar, vai enxergar e vai sentir isso tudo. Então, liberdade ou aprisionamento, porque tem gente que vai sentir liberdade porque pode viajar, porque pode fazer 1000 coisas. Tem gente que vai se sentir aprisionada porque às vezes está num emprego que não quer, mas depende dele para ganhar dinheiro, né? Que mais? Egoísmo, né? Tem gente que vai querer tudo para si. Altruísmo, que é o contrário, são pessoas que vão ali, são pessoas que vão gostar de ajudar o próximo, né? De distribuir aquilo que elas têm. Então, tudo isso são sentimentos, que estão sendo emoções, que estão sendo geradas a partir dessas vivências, dessas observações. E isso vai gerar comportamento. Como que a gente vai identificar isso? Isso é a coisa que eu acho mais difícil e que é a coisa que a gente mais tem que prestar atenção, né? Porque isso a gente não aprende. Por exemplo, existe curso aí de finanças pessoais que ensina isso? Os que eu fiz não ensinaram. Eu li um livro chamado A Mente Acima do Dinheiro e me ajudou, e foi aí que eu comecei a ver isso. Esse livro é muito bacana, ele não é uma leitura tão simples, tão fácil, ele é de psicologia também, né, relacionado a finanças. E esse livro me ajudou muito a identificar essas emoções. E aí, como é que eu percebo? Porque perceber a emoção é muito difícil, porque na hora que você está vivenciando, às vezes você não percebe, porque é inconsciente, né? Então, o que eu vou prestar atenção? Eu vou prestar atenção no meu comportamento
e a partir dele eu vou tentar identificar as emoções, ok? Então, eu vou falar alguns comportamentos aqui, que eu até anotei para não esquecer, para vocês pensarem aí se vocês se identificam com algum, ok? Então, tem o impulso por comprar, né? Então, eu compro por impulso. Quais são as emoções que podem estar ligadas a isso, né? Euforia? Pode. Que mais? Frustração, né? Não tolerar muito a frustração? Pode também. Né? Tem várias emoções que podem estar relacionadas a isso. O imediatismo. Então, eu quero tudo para hoje, tem que ser agora, né? Então, aquela pessoa que às vezes, né? E aí a gente vai pensar nos nossos filhos para trabalhar isso com eles, né? A questão do limite, a questão de que nem tudo que eu quero eu vou ter naquele exato momento, a questão de saber esperar, né? O controle da minha ansiedade. Eu consigo controlar a minha ansiedade, porque se eu não consigo, provavelmente você é uma pessoa imediatista em relação ao dinheiro também. Eu quero isso, eu quero ter agora, mas não posso. O meu dinheiro não dá. Faço dívida, não interessa, mas eu quero agora. Então, isso, né? Esse é um comportamento, já é uma atitude, uma resposta que eu dou pro mundo que tá ligada a uma emoção que eu vivencio o tempo todo em relação ao dinheiro. Em relação ao dinheiro, porque o meu comportamento é em relação ao dinheiro, tá, gente? Que eu posso ter essa emoção e agir dessa forma para várias outras coisas. Desejo por status. Isso é muito importante, porque assim, se eu tenho desejo por status, eu tenho que pensar que emoção que remete a isso? Por que eu quero, né? Será que é uma competitividade? Será que é porque eu via, não sei, vamos imaginar, né? Eu via meus pais e me sentia inferiorizada, ou sentia minha família inferiorizada em relação ao dinheiro, e hoje eu tenho esse desejo por status. Então, esses comportamentos vão me levar a essas emoções. Isso ajuda muito para a gente se equilibrar em relação ao dinheiro e para a gente ajudar os nossos filhos em relação a isso. Que mais? O desconforto em ter dinheiro. Então, dependendo da pessoa, dependendo da família, né? Se ela cresceu ouvindo muita coisa negativa em relação ao dinheiro e de repente ela consegue, né, ganhar, consegue estar bem financeiramente, pode ser que ela sinta desconforto com aquilo. Pode ser que ela sinta culpa, que ela se sinta mal e inconscientemente ela pode sim se sabotar, né? Começar a estar num emprego super bem e começa de repente a errar tudo, fazer tudo errado e fica às vezes aí de perder esse emprego. Pode. Isso acontece tanto, gente. Quando a gente está em consultório, a gente vê tanto, né, o inconsciente nos sabotando, e são por causa dessas emoções que não estão equilibradas, não estão amadurecidas. A gente, enquanto ser humano, a gente vira adulto, mas não quer dizer que a gente amadureceu. Muitas vezes a gente age de forma tão imatura, pior do que as crianças, muitas vezes, né? Então, como que a gente quer ser exemplo? Como que a gente quer ensinar se a gente é imaturo também? Então, por isso que é bom a gente perceber isso na gente, né? Então, assim, vocês conseguem identificar esses comportamentos em vocês? Depois vocês me contam nos comentários. Então, eu vou sugerir aqui 2 perguntas para vocês fazerem para si mesmos, né? Eu tenho um bom controle da minha ansiedade em relação ao dinheiro? Você tem controle da sua ansiedade em relação ao dinheiro? Porque às vezes você consegue controlar a sua ansiedade em várias coisas, né? Comida também, né? A relação com a comida, ela funciona muito assim também. Claro que tem, como eu já falei, fatores orgânicos, fatores fisiológicos. Mas tem, nesse caso, também os fatores psíquicos. E funciona bem parecido como funciona com o dinheiro. Então, eu consigo controlar a minha ansiedade? Outra, eu tenho maturidade para gerir minha vida financeira? Eu tenho organização? Eu estipulo metas para minha vida? Eu estipulo prazos para cumprir minhas metas? Ou eu vou aí na bola de neve e aí quando eu entro em desespero, que é uma emoção também relacionada ao dinheiro, aí o negócio vai só piorando e eu vou fazendo uma bobagem atrás da outra, né? Isso tudo a gente tem que ir pensando. Então, por que eu tô falando isso? Por que isso é importante
para as nossas crianças, para a educação financeira das nossas crianças? Porque elas vão fazer a mesma coisa, né? Elas vão ter vivências, elas vão interpretar essas vivências com a mente delas, né? A mente delas vai interpretar essas vivências, essas emoções, esses sentimentos, e elas vão agir. Então, a gente vai poder impedir isso? Não. Isso é assim para tudo, né? E sempre foi, sempre vai ser. Porém, a gente pode intervir, a gente pode auxiliar para que elas consigam ter uma maior maturidade, para que elas consigam ter vivências melhores em relação ao dinheiro, para que elas consigam ter sentimentos mais positivos em relação ao dinheiro? Sim, isso eu consigo. Isso a gente consegue. Isso a gente tem que fazer por eles. Para que eles tenham um futuro melhor, para que eles tenham uma vida financeira realmente saudável, né? Como que eu faço isso? Aí tem inúmeras coisas, né, gente? No dia a dia, tem várias vivências no dia a dia que a gente pode estar atuando. Tem as minhas historinhas lá, nas minhas historinhas do YouTube. Tem várias situações do dia a dia, né? E também no meu livro, por exemplo, no meu livro tem uma situação onde eles estão indo para o shopping. No shopping, eles têm aquele sentimento de euforia mesmo, de liberdade, de querer tudo. É muita luz, é tudo muito lindo e tem muita oferta para eles, né? E tem o sentimento natural do ser humano de competitividade. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, fulano tem isso, fulano tem aquilo. E aí eles começam a pedir. E aí vem outro sentimento, que é a frustração, porque os pais falam, não, hoje nós vamos pro shopping, mas não é para comprar. Então, eles vão ter que lidar com aquele sentimento, ok? Só que aí nós, enquanto pais, enquanto educadores, nós vamos criar uma forma deles lidarem com esse sentimento de uma forma positiva para que no futuro eles não construam um comportamento negativo em relação a isso. Porque tem muita gente que assim, meus pais não podiam me dar, eu dou tudo pro meu filho. E até para que eles não façam isso com os filhos deles, né? Então, eles vão ter que aprender a ter tolerância, a ter que aprender que tem limite, ter que aprender que nem sempre uma saída é para gastar, é para comprar, ok? Vocês estão acompanhando até aí? Então, sim, nós não podemos evitar que as emoções aconteçam e que eles interpretem essas emoções e essas vivências e criem comportamentos. Nós podemos, sim, intervir, né? E criar oportunidades e criar estímulos para que eles façam isso de forma positiva, para que eles criem comportamentos positivos, como o quê? Conseguir guardar, conseguir esperar, respeitar o tempo, respeitar o prazo, ter metas, entenderam? Então, isso é super importante para a relação das nossas crianças com o dinheiro deles, né? E para a nossa também. Identificar isso ajuda demais, né? Se a gente começar a conseguir identificar isso, quando eu estudei, né, no curso de finanças pessoais, eu fiz muito esse tipo de coisa, mas não tinha essa parte tão ligada à psicologia. E quando eu li esse livro, eu mesma fui fazendo várias anotações, sabe? E isso me ajudou bastante na época, porque eu consigo hoje identificar o que eu sinto. E muitas vezes a gente não consegue, porque a gente vai agindo por instinto, vai agindo inconscientemente, e quando vê, já fez, já passou para comportamento há muito tempo, porque as emoções são sutis. Então, a minha sugestão é, façam esse exercício, comecem a entender como que isso funciona dentro de cada um de vocês, e vamos ajudar nossas crianças. Os recursos estão aí, meu site tem muita coisa, o meu livro está aí, as historinhas estão lá. Tem tolerância à frustração também, tem uma historinha sobre isso, né? Não adianta a gente dar tudo para os filhos. A vida não é assim, eles não vão ter tudo que eles querem. Então, eles têm sim que aprender os limites, eles têm que aprender a esperar, mas eles têm que aprender também que eles podem. Ah, mas então nunca vou poder? Não, você pode. Mas você pode, então vamos juntar seu dinheiro, vamos separar em porcentagem o que é para quê. Vamos estipular um prazo, em quanto tempo você vai comprar isso, né? Isso é que é legal, isso é que é importante para eles começarem isso é uma prática, gente, que cria um hábito muito bom para eles no futuro e vai ajudar demais, ok?
Então era isso, live curtinha, né? Mas era isso que eu queria falar com vocês. Os princípios são simples, porém eles são difíceis porque eles estão ligados às nossas emoções e as nossas emoções são interpretadas pelo cérebro, geram comportamentos, né? Dependendo das emoções positivas ou negativas. E aí a gente vai ou se dar muito bem ou se dar muito mal. Então nós temos que tomar cuidado com isso pra gente e pros nossos filhos, ok? Um beijo, até a próxima. Convidem as pessoas para vir para cá. Quem gosta do conteúdo, quem segue o Finanças no Instagram, no YouTube, me ajudem a divulgar. Quanto mais eu divulgar, melhor para as crianças, né? Melhor para nós pais. E me ajuda muito também, porque assim, quanto mais pessoas forem conhecendo, né, evita também de algumas pessoas pegarem o conteúdo e falarem que é delas, porque todo mundo vai saber que é meu. Né? E a gente vai ajudando, vai se ajudando e vai ajudando as outras pessoas. Então, me ajudem a divulgar também. Um beijo, gente. Até a próxima.